Eu só acredito quando aparece a mensagem. Apareceu. Ei, pessoal, boa tarde. Gente, já tem 137 pessoas na sala. Jesus de amor ferido. Bem-vindos a mais uma sexta-feira. Que bom que vocês estão aqui junto conosco. Eu, professora Pauline, no projeto Vem Comigo. Hoje o professor Douglas não vai poder estar aqui conosco. Tem um compromisso inadiável. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de dividir com vocês esse projeto que é tão. Me falta até adjetivo. É um projeto desafiador, mas que ele traz uma. Ele tem uma verve provocativa, né? Às vezes a gente traz alguns temas aqui, e o de hoje acho que vai ser um tema desse, né, desse teor provocativo, para que vocês possam pensar na vida, não só acadêmica, mas na vida pessoal, social, comunitária, profissional, que vocês vão assumir daqui a pouco. E a proposta e o objetivo do projeto é esse mesmo, é trazer temas que às vezes vocês não vão ver em outros lugares. Pouquíssimos lugares vão debater temas como esse. E, e eu fico feliz, muito feliz de fazer parte desse lugar, desse momento. E fico muito mais feliz ainda de poder dividir isso com vocês. Tá bom? Acho que o chat já está fechado, vocês vão se manifestar depois. Mas só de vocês estarem aqui numa sexta-feira, para nós aqui chuvosa, eu espero que estejam todos bem, bem-vindos. E podemos começar, né, Pauline? Você quer falar alguma coisa? Meu amor, pegando o gancho na sua fala, agradecer a presença. A gente já está aqui com acho que mais de 170 pessoas, então isso é muito bom, né? Tá aqui mais uma sexta-feira, construindo esses diálogos tão plurais, né, ô Sherlia, onde nós temos tentado trazer temas transversais que contribuam na formação de cada um dos nossos alunos, né? E com certeza hoje vai ser mais uma tarde maravilhosa, onde a gente vai aprender muito e com certeza vamos sair dessa palestra, né, diferente do que nós estamos entrando. Com certeza, tenho essa certeza. Então, minha querida, muito obrigada. Estou aqui para o que precisar. Eu sei. Que bom. Então vamos começar, né? Lembrando que o chat vai ficar fechado até o final da palestra, depois a gente abre, coloca lá o link das horas PAC, que é o mesmo link da presença. Então, se vocês respondem ali a respeito da palestra, que o link é isso, vocês vão colocar o nome, o polo, o curso, o nome da palestra, o nome do palestrante, e fazer um pequeno resumo, fazer uma pequena análise do que foi falado relacionando com a vida acadêmica de vocês. Então, quando vocês enviam esse link, né, colocou lá enviar, já constata também a presença de vocês na palestra de hoje, tá bom? Então, vocês não precisam preocupar com, professora, cadê o link de presença? É um link só, tá? Para responder todo mundo. E no final a gente coloca aqui o link, abre para perguntas e coloca o link para vocês responderem. Beleza? Vale até 5 horas PAC. Depende do que vocês escreverem. Pode ser igual ou menor que 5 horas. Então, vamos lá, nós. Pauline, sei que vai ser a minha. Tá aparecendo aí para você? Para mim aparece sim. Acredito que para todo mundo, né? Espero. Aham. Tá sim, Eu tá abri sim. aqui um pouco
Ó, o para pessoal está se melhorar o. manifestando aqui com os emojis, dizendo que tá Ah, tá. Os ok. emojis pode mandar o joinha, então estão vendo? Joinha. Então tá ótimo. Bom, Ah, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar, né? É, Obrigada pela presença mais uma vez de todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tema desafiador, conforme eu falei, não só enquanto sociedade, mas enquanto cidadãos e principalmente enquanto seres humanos, né? A gente vai falar sobre os direitos fundamentais da população em situação de rua. E aí, quando a gente olha para as nossas cidades, né, para as nossas ruas, a gente vê pessoas vivendo em situação de extrema vulnerabilidade. Mas o que muitas vezes a gente não enxerga, não vê, são pessoas que possuem direitos e que esses direitos estão sendo violados. A gente, às vezes, só vê o incômodo dessas pessoas estarem ali, mas não percebe que essas pessoas estão ali por um motivo, por uma situação de violência, de, de exposição, de vulnerabilidade extrema, e a gente se esquece de que essas pessoas, elas são, antes de tudo, seres humanos, e seres humanos com direitos humanos. E aí eu trago aqui já para vocês um autor que eu vou trabalhar um pouco aqui nessa palestra, Guilherme Moura Brito. Ele é psicólogo, ele é autor de livros, e ele também tem uma vivência muito próxima dessa população em situação de rua. E aí ele nos diz que a pobreza no Brasil acontece desde o início do nosso país, com mais de 520 anos. Um processo de escravidão que muitas vezes parece que ainda não terminou. Então, essa frase, ela nos provoca a pensar: estamos realmente em uma sociedade livre e justa, quando milhares de pessoas não têm sequer um teto para dormir? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Que justiça social é essa? Então, vamos contextualizar aqui. Então, vamos começar entendendo quem que são essas pessoas, esses seres humanos. Quem é essa população? E a gente não está falando de números, não. Nós estamos falando de pessoas com histórias, com sonhos, com dignidade. Durante a pandemia, ficou ainda mais evidente a vulnerabilidade dessa população. E aí eu volto a falar aqui do Guilherme Moura Brito. Ele disse: a população em situação de rua seria dizimada pela Covid, pela falta de políticas públicas adequadas, pela impossibilidade do isolamento social, quando não se tem uma casa. E não foi dizimada, né? Que paradoxo, né? É paradoxal. Uma população exposta a todas as vulnerabilidades, todas as suscetíveis, né, a todo problema, a toda violência, e ao vírus que foi letal, matou mais de 700 mil pessoas, e muitos que morreram tinham um lar, tinham uma casa, estavam guardadinhos, né? E essa população está aí, ainda pulsante, ainda incomodando, né? Mostrando que estão ali, à mercê de políticas públicas, de nós, sociedade civil. E uma pergunta: por que eles não podem ser chamados moradores de rua? É uma pergunta interessante. E aqui está um ponto fundamental. Nós não chamamos essas pessoas de moradores de rua porque morar é um direito.
E essas pessoas, elas não moram na rua, elas vivem em situação de rua, porque têm o seu direito de moradia, a moradia cerceado. Elas foram alijadas, elas estão em situação de rua, mas elas não moram lá. Ali não é a casa delas. E conviver com uma população em situação de rua é sempre andar na contramão de uma sociedade que prefere não ver, prefere criminalizar ao invés de acolher. E aí, nós vamos falar também de uma figura que, que anda na contramão, né, junto com essa população de rua, nós vamos falar um pouco lá na frente, que é o padre Júlio Lancelotti, que é uma figura pública, né, nacionalmente conhecida, e que está ali na luta com essas pessoas, né, com esses seres humanos, com esses homens, mulheres, crianças, idosos, que estão vivendo essa situação. Bom, vamos caminhar. Essas pessoas, elas têm direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Pasmem, mas é verdade. E aí, qual é o primeiro deles? Direito à dignidade humana. Olha que contraditório. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Todos os seres humanos são iguais em dignidade. E aí eu vou trazer outra autora, que é a Carol Proner, advogada, jurista, defensora dos direitos humanos, estudiosa dos direitos humanos, mestre e doutora em direito. E ela diz: a dignidade da pessoa humana é o eixo central dos direitos humanos. Todos os homens e mulheres, esse é um adendo que eu faço, são iguais em termos de dignidade humana, direitos e obrigações básicas. Então, isso significa que não importa onde a pessoa esteja dormindo, ela tem dignidade inerente e essa dignidade precisa ser respeitada. Então, independente se é uma pessoa que mora nos Jardins, lá um bairro nobre de São Paulo, ou se mora debaixo do viaduto, ela tem direito à mesma dignidade humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo direito é a moradia. Olha só, está no artigo 6º da nossa Constituição. E ele é claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Isso não é favor, não é caridade, é direito constitucional. Bom, terceiro direito, a saúde, né? O acesso ao SUS, a tratamentos, a medicamentos. E a população em situação de rua, ela enfrenta barreiras enormes para acessar esse serviço. Mas o direito existe, né? Existe e ele precisa ser garantido. O quarto direito que eu trago aqui é direito à assistência social. E aqui a gente fala dos centros de referência de assistência social, dos centros especializados de assistência social, os CRAS e os CREAS, os programas de transferência de renda. Tudo isso são políticas públicas que devem alcançar essa população. E mais direitos: à alimentação, ao trabalho, à educação, à documentação, ao voto, à cultura, ao lazer. Isso são direitos, não são privilégios. Eles têm isso garantido pela Constituição Federal. Bom, mas se existem todos esses direitos garantidos, por que a realidade é tão diferente? Por quê? E aqui a gente vai entrar num dos pontos mais dolorosos da nossa discussão de hoje, que é a criminalização da pobreza. E aí, novamente, eu trago o Guilherme Moura Brito, que nos alerta sobre algo que ele chama da retórica do ódio.
que é um discurso que ataca e culpabiliza o pobre pela sua pobreza. Além dele ser vítima, né, de toda essa situação que o envolve, ele é culpado por isso ainda, por estar naquela condição. E aí, eu trago uma foto aqui, vocês já devem ter visto isso debaixo dos viadutos, lá em São Paulo, né, essas pedras colocadas, pontiagudas. Vocês já viram de banco aqui, que eu vou mostrar a vocês, com um buraco no meio? Isso é banco de uma praça. Ou então aqueles degraus ali, não sei se de uma igreja, parece uma igreja, os ferros, né, pontiagudos. Isso tem um nome, isso se chama arquitetura hostil. E é a cidade dizendo, você não é bem-vindo aqui. Aqui na minha cidade, a Caixa Econômica Federal, um banco público do governo federal, colocou ali, ela tem uma porta giratória, né, a entrada, e um vidro, né, que blinda ali os caixas eletrônicos, e aí tem um afastamento um pouco, né, entre o vidro e a calçada, tem um afastamento, um degrauzinho, tipo esse degrau aí da igreja que está mostrando aí. E aí, eu não sei se o gerente, não sei quem foi a pessoa responsável, colocou ali uns ferros para que não só a população de rua, porque nós também, em situação de rua, que também nós temos aqui em Bom Jesus, é uma cidade pequena, mas nós temos também, como os animaizinhos, para eles não dormirem ali. Então, essa arquitetura hostil, ela está, não é só na cidade de São Paulo, nos grandes centros, né, nas capitais, não. Ela está em todo lugar, ela está aqui em Bom Jesus, na minha cidade. Sem contar a violência da polícia, né, com essa população, que é uma reprodução do comportamento social. Ou seja, quando a sociedade trata essas pessoas como invisíveis ou como ameaças, as instituições reproduzem essa violência. Então, quando a polícia chega chutando ali a pessoa que está dormindo, expulsando, né, dando cacetada, né, com o seu... Nem sei se existe mais cacetete, mas deve existir, né? Expulsando aquela população dali, isso é a institucionalização da violência. Né? É um órgão público, é um setor que foi criado para proteger, não para violentar. E aí a gente vê casos absurdos, não sei se vocês lembram de um caso em Salvador, né, quando eles jogaram cloro na água que seria distribuída para uma população em situação de rua, e distribuíram essa água com cloro. Isso não é violência, ou melhor, isso não é um descaso, isso é uma violência institucionalizada. E aí, a criminalização, ela se manifesta de algumas formas. As remoções forçadas, sem alternativas, né? Expulsam daquele lugar, eles vão para outro lugar, e vão para outro, e vão para outro, e são expulsos. A apreensão, muitas das vezes, do pouco que eles têm, dos seus pertences, às vezes eles têm ali um saco de dormir, 2 ou 3 mudas de roupa, um animal de estimação. A violência policial está muito demarcada nessas situações, né? Os discursos de ódio e a invisibilidade social. Então, a criminalização dessa população, ela se manifesta nesses itens. E o pior, muitas vezes, a população em situação de rua, ela é tratada como se ela fosse um problema.
quando que, na verdade, ela é uma vítima do sistema que falhou. Ela, eu não sei se vocês lembram de uma palestrante que teve aqui no ano passado, Luciene, ela era uma autora de livros e ela morou por muitos anos na rua, desde criança. E os livros que a salvaram. Quem assistiu essa palestra, faz um joinha, só para eu saber se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Ela foi vítima de violência, né, familiar, ela foi expulsa da casa dela e ela foi para a rua. E ela tem uma história que, que deu certo, né? Ela buscou nas bibliotecas da cidade os livros e buscou estudar e saiu daquela situação, daquela condição. Ela não foi para a rua porque ela quis ir, uma opção, né? Nem porque ela era irresponsável ou ela era um problema. Não, ela foi vítima. Mas quando a pessoa vai para a rua, ela sai da condição de vítima e ela vira um problema social, um problema que precisa ser escondido, né? Muitas das vezes o próprio poder público cria lugares para que essas pessoas não sejam vistas, não, não criam soluções, criam subterfúgios, criam máscaras, né? Criam situações para que invisibilize essas pessoas. E aí, o nosso desafio, humanizar através do carinho. Então, como que a gente pode, ou pelo menos tentar, humanizar essa situação, respeitar essas pessoas, né? Porque nem tudo também a gente pode pensar que é um desalento, né? Porque existem pessoas, existem movimentos que mostram para a gente que existe um outro caminho, o caminho da humanização. E aí eu falo do Padre Júlio, que eu falei lá no início, né? Que é um padre católico, e eu não quero trazer aqui nenhuma conotação religiosa ou política partidária, nada disso. É uma pessoa, é um ser humano. Ele é de São Paulo, né? Ele trabalha ali na região central de São Paulo com ações de acolhimento a essa população. E ele nos ensina algo fundamental. Ele nos ensina a importância do acolhimento, a importância da escuta. Então, a gente, olhando a figura do padre Júlio Lancelotti, a gente percebe que humanização ela não é um conceito abstrato. Ela é uma ideia de proximidade com o outro, de acolhimento, de convívio. É o que ele faz. Ele convive com essas pessoas, ele acolhe essas pessoas, ele luta por essas pessoas. Ele é a voz que muitas vezes essas pessoas não têm. E o que significa isso na prática? É olhar nos olhos da pessoa em situação de rua. Olha o olhar dessa agente de saúde aí, né? O olhar humano, o olhar de carinho. Ela está olhando, ela está vendo essa pessoa. Humanizar também é chamar pelo nome. Eles têm nome. José, Maria, João, Paulo, Pedro, Vinícius, Ana. É escutar a história que eles têm de vida, sem julgar, sem preconceitos. Porque muitas das vezes eles só querem ser ouvidos.
é reconhecer, por mais difícil que seja, a dignidade dessas pessoas e oferecer apenas não só comida, mas respeito, carinho, acolhimento. E aí, quando a gente faz isso, parece que algo mágico acontece. Essa pessoa, ela deixa de ser um morador de rua e volta a ser o João, a Maria, volta a ser gente. E o Padre Júlio, ele é um exemplo vivo disso, né? Ele não apenas distribui alimentos, mas ele convive, ele abraça, ele defende os direitos dessa população. E humanização é o oposto de criminalização. É dizer, você importa, você tem valor, você merece dignidade. Então, humanização como caminho, carinho dessas pessoas como estrada a ser trilhada, né? Ir ao encontro dessas pessoas. E aí a gente fala, bom, humanização sem políticas públicas e equipamentos sociais não resolve, né? Só acolher, só dar comida, só dar carinho, só não, isso é muito, mas isso não. A gente precisa de mais. É um problema muito grande para se resolver apenas no acolhimento, no dar colo, no olhar nos olhos. É um problema estrutural. E aí a gente precisa que o Estado haja. Existem alguns equipamentos importantes. O CRAS é um deles, né, o Centro de Referência de Assistência Social, que trabalha com a prevenção e fortalecimento de vínculos. Muitas das vezes as famílias que são atendidas pelo CRAS, elas já têm ali uma fragilização, uma vulnerabilidade, passa muitas dificuldades financeiras e ficam ali numa linha muito tênue de rompimento desses vínculos familiares. Então, o CRAS ele precisa fortalecer esses vínculos, trabalhar na prevenção com essas famílias, com jovens, com idosos, com crianças. Então, o CRAS ele trabalha antes de acontecer a violação dos direitos, a quebra, o rompimento desses vínculos. Quando acontece o rompimento dos vínculos, entra o CREAS, como Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E aí já é voltado para situações de violação de direitos. Aquele idoso que foi abandonado pelos filhos, aquela criança que foi violentada, aquela mulher que sofreu abuso, aí já chegou num ponto que já não tem mais retorno, já não tem mais como fortalecer os vínculos dessa família, já foram rompidos. E aí entra o trabalho do CREAS. Temos também os abrigos e o centro de acolhimento, né? Muitos desses abrigos são focados nos idosos, né? Mas também em crianças, mulheres vitimizadas, que às vezes oferecem, às vezes são só um lugar que oferece uma pernoite, uma alimentação, é um chuveiro para tomar banho, às vezes não é um abrigo permanente, né? Um local que acolhe, mas eles não podem morar ali. E os programas de transferência de renda, né? O maior deles é o Bolsa Família, e que podem ajudar essas famílias, essas pessoas a ser novamente inseridas na sociedade. E é um desafio essas pessoas receberem o Bolsa Família. Primeiro, pela questão do preconceito. Imagina receber Bolsa Família, população que mora na rua, nem casa eles têm. E isso é um problema, porque às vezes ao cadastrar essas famílias, precisa de um endereço, e eles não têm um endereço.
mas eles são, sim, nosso público preferencial, porque eles precisam ter uma renda mínima. Ah, professora, mas esse pessoal muitas das vezes utilizam esse dinheiro para uso de droga, né? Compram crack, compram. Mas eles têm o direito, né? E aí já é uma outra discussão, né? Porque muitas das vezes essas pessoas elas estão na condição que elas estão, na situação de rua, e eles não têm mais esperança de que nada de bom vai acontecer. E aí se entregam na droga. E aí a gente não está aqui para julgar isso. De nós, às vezes, não chegamos a esse fundo do poço, mas quantas vezes a gente também está desanimado e fala, não, eu vou desistir, vou parar, não quero mais, e não vou continuar mais a faculdade, e não tá bom, né? Toma aí uns Rivotrios da vida, né, para dormir, para não encarar a realidade. Então, a gente não pode julgar que o outro sente, que o outro passa, né, com a nossa régua de julgamento. Nós temos aí uma família, né, que é a nossa família, temos aí uma casa, um lar, um teto, né, um trabalho, às vezes temos uma condição um pouco melhor, ganhamos um pouquinho melhor, temos um carrinho, conseguimos ir ao cinema no final de semana, temos uma vida. E eles, o que eles têm, além da rua, além do chão duro da rua? Eles foram para lá. Então, são questões que a gente precisa abrir a nossa mente, de compreender, ou pelo menos tentar compreender, que eles não, que a maioria dos que estão ali, eles não querem estar ali. Eles não gostariam de estar ali. Bom, e aí a gente falou das políticas públicas, né? E aí eu vou ser honesto com vocês. Esses equipamentos que nós falamos aqui, CRAS, CREAS e, enfim, vou voltar aqui, abrigos, né, os programas de transferência, eles são insuficientes. Eles não dão conta do problema, do tamanho do problema. Os desafios são enormes, né? Aí tem falta de vaga nos abrigos, os abrigos não conseguem acolher toda a população que precisa desse atendimento. Falta articulação entre os setores públicos, entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Habitação. Quer dizer, às vezes eles não eles não se dialogam, né, entre si. Faltam recursos, né, e faltam políticas intersetoriais efetivas. Não se pode, não tem como resolver uma situação desse porte sozinho, uma única política. Política de habitação. Vamos construir casa para todo mundo, colocar todo mundo na sua casinha, resolvido o problema. Não, não resolve. Não é isso que resolve. É uma rede intersetorial. E aí, também existe o papel da sociedade civil. A gente também não pode esperar só pelo Estado, porque ele não dá conta de tudo, mas nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade civil, também podemos integrar movimentos para que possamos também ajudar nessa luta. Então, existem alguns movimentos inspiradores, né? O Movimento Nacional da População de Rua, formado por pessoas que vivem ou que viveram em situação de rua e que lutam por seus direitos. É um slogan que eles usam, nada sobre nós sem nós. É muito difícil para mim, por exemplo, né? Falar como eles vivem se eu nunca fui um deles. Então, eles também precisam participar
dessas discussões, né, quando eles, porque eles sabem, eles precisam ter essa voz ativa para decidir o que é importante e o que não é importante, o que afeta e o que não afeta. Então, nada sobre nós sem nós. Eles têm que estar inseridos nesses movimentos. A gente também tem as pastorais sociais, como a Pastoral do Povo de Rua, que faz um trabalho de base, de acolhimento, de defesa de direitos. A gente tem as ONGs e os coletivos que atuam nas ruas, oferecendo, às vezes, alimentação e até mesmo assessoria jurídica. A gente tem muitas instituições não governamentais, né, e muitas pessoas, mesmo da sociedade civil, que vão até essa população levar comida, levar cobertor nos períodos de inverno, né, quando está muito frio, levar uma palavra, né, levar um carinho para eles. E aqui eu quero destacar novamente o trabalho do Padre Júlio, né, em que ele acolhe e ele denuncia. E aí, quando colocam pedras, igual mostrei lá a foto, né, debaixo dos viadutos, ele não só denuncia, como ele vai lá e quebra aquelas pedras. E ele se expõe. E ele dá a cara a tapa. E dá mesmo. E aí, a gente teve aí agora há pouco tempo, o prefeito de São Paulo cortou a verba para a instituição que ele tem, que acolhe essas pessoas, cortou o repasse. E aí teve um movimento da sociedade, e me parece que isso ficou muito feio, né, para o prefeito, e aí retornou o repasse. Então, ele não se cala, é uma voz que não se cala. E cada um de nós pode fazer algo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode apoiar essas organizações que trabalham com essa população. A gente pode denunciar violação de direitos. A gente pode combater os discursos de ódio. A gente pode. A gente pode tratar com dignidade e respeito. E a gente também pode pressionar por políticas públicas efetivas. Quantos de nós aqui, às vezes, participa de conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde, de assistência, e a gente, às vezes, esquece de abordar certos temas mais espinhosos, mais dolorosos, de dar voz a essas pessoas que não têm voz, na maioria das vezes. Sermos mensageiros ou portadores, né, de uma verdade, de uma palavra no sentido de palavra-ação, para que algo possa ser mudado. Na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, na sua comunidade. Tentar olhar com os olhos para essa realidade. Eu acho que é esse o meu papel aqui hoje, enquanto alguém que está trazendo um tema tão espinhoso, né? Tão difícil. E aí, a gente tem aí, lá, o cachorrinho, fiel. Às vezes o único amigo que ele tem, né? Aí existem algumas questões muito práticas, muito concretas, né? Direitos muito específicos que essa população tem. Uma delas é o acesso à documentação, e muitos não têm, né? A gente sabe o que significa não ter documento? Se vocês não tivessem, vamos falar aqui dos formandos. Devem ter aqui algum grupo de formandos que precisam ter horas PAC para compor aí, né, o número mínimo de horas PAC para conseguir colar grau. No final da colação de grau, no final do curso de vocês, vem a colação de grau e existem ali uns requisitos, umas exigências para que vocês possam colar grau. Vocês estarem aprovados em todas as disciplinas. Xélia, Oi?
Meu amor, eu peço perdão por te interromper, tá maravilhosa a sua palestra, mas eu queria saber se foi você que habilitou algum tipo de chat, de transcrição da sua, da sua fala, porque aqui para mim está aparecendo um monte de gente falando, mas não é no chat. Eu até printei a tela para te mostrar depois. Uai, não habilitei nada. É, Deixa eu parar aqui de compartilhar e dar uma olhada aí. porque, porque aqui, para mim, o chat aparece fechado, mas eu vou te mandar pelo. Desculpa, eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp para você Eu ver tô como que vendo tá. aqui, eu tô Tá vendo aqui. vendo? Pois Legendas é, ao menina. vivo. Vamos ver aqui. Abrir configurações de legenda. Uai, gente, o que vocês fizeram aqui, gente? Pois é, alguma coisa eles fizeram. Porque isso nunca aconteceu. Eu levei um susto agora quando eu vi isso. Deixa eu ver lá. Não sei o que que foi. O chat está desligado, transcrição, gravação. Eu acho que é aqui, ó, acessibilidade. Vamos ver se vai acabar. Vamos ver se vai. Acho que não, né? Gente. Muito estranho isso. Alguém colocou que vai ver a pessoa não escuta e ativou a acessibilidade. Não, mas o que me chamou a Legendas está ao atenção vivo, não foi retire. nem a legenda em si, foi as pessoas escrevendo. Porque se fosse só a legenda, beleza. Mas como que habilitou para as pessoas estarem escrevendo, entendeu? É, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pensar. É, Ou então você segue assim mesmo, Shirley. tá. Depois a gente precisa ver com o TI, né? O que que aconteceu? Eu tô tirando todos os. Olha só. Vamos ver. Não, já fiz várias tentativas aqui, não sei o que aconteceu. Eu É, também não é, faço ideia. Minha amiga, eu vou fechar o áudio aqui para você poder voltar, tá. tá? Tô tentando ver aqui, mas não sei. Gente, então para de escrever, por favor. É o que eu peço. Bom, então eu vou continuar aqui. Deixa eu compartilhar lá de novo. Deixa eu voltar lá para a página que eu estava. Eu acho que era aqui. Peraí. Acho que era aqui, não era? Então a gente estava falando sobre os direitos específicos, né? E eu estava dando o exemplo de vocês que vão colar grau, não foi isso? Então, se vocês, quando forem apresentar lá para a colação de grau, vocês precisam ter os documentos em dia. Já imaginou se vocês não tivessem documento? Primeiro que se vocês não tivessem documento, nem aqui, ninguém de nós estávamos aqui, né? Então, significa que você não consegue se matricular numa universidade, nem numa escola, não consegue um emprego formal, não consegue abrir uma conta no banco, não consegue acessar os programas sociais, não consegue votar se você não tiver documento. Então, a população em situação de rua tem direito ao CPF gratuito, o RG, segunda via, caso ele tenha primeira via, né? Ou de segunda via, caso ele não tenha, não, um RG de segunda via, porque às vezes ele já teve alguma vez ou nunca teve, tem acesso também.
certidões civis, carteira de trabalho, título de eleitor. Então, assim, mas na prática isso para eles é um labirinto burocrático. Eles não sabem aonde procurar. Eles não têm assistência, eles não têm orientação. Eles não têm, e muitos desses documentos exigem comprovante de residência, que eles também não têm. Outro direito específico é o acesso à justiça. Eles têm, e aí a defensoria entra aqui como fundamental. Deve oferecer assistência jurídica gratuita, defender os direitos violados e acompanhar os casos de violência. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona. E o direito ao trabalho. Direito a programas de qualificação profissionais, comunidades de economia solidária, cooperativas. Então, tudo isso pode ser porta de entrada para a reinserção social e econômica dessa população. Mas vamos ser bem realistas. Como é que a gente consegue um emprego se a gente não tem um endereço? Se a gente não tem um telefone, a gente não tem um celular com WhatsApp hoje em dia? E como é que você faz se você... Vamos colocar que você consegue um emprego. Mas como que você vai... Ou melhor, você consegue uma entrevista de emprego. Como é que você vai se apresentar? Sujo? Você não pode nem tomar um banho antes para uma entrevista de trabalho. Então, essas pessoas, elas estão totalmente à margem, alijadas do contexto social. E essas são barreiras, não tem, eu não sei se é um termo ou é uma música, problema puxando problema, é barreira sobre barreira que essas pessoas enfrentam. E essas barreiras precisam ser derrubadas. E aí, vamos pensar aqui com propostas concretas. Estou caminhando para o final, tá? Então, depois eu queria falar um pouco sobre esse modelo Housing First. É um modelo, se eu não me engano, europeu, que foi implementado. Depois eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Mas eu vou agilizar aqui para a gente terminar. A gente precisa, enquanto proposta concreta no âmbito das políticas públicas, implementar um modelo de primeiro moradia, depois o resto. O que seria isso? Primeiro coloca esse pessoal numa casa, depois a gente vai cuidar se ele tem, se ele está, se ele é alguém que é dependente químico de algum, né, de alguma droga, de alguma, enfim, se ele precisa de cuidados médicos, se ele precisa de um trabalho. Primeiro vamos acolher, vamos colocar ele numa casa. Esse é o modelo Housing First. Ampliar a rede de CRAs e CREAs com equipes especializadas, né, e equipes especializadas para atendimento de rua mesmo, para essas populações, que muitas das vezes as equipes elas ficam dentro da sala, e ele não vai lá, e ela não vai lá. Essa população, eles não vão até as instituições, os órgãos competentes, né? Eles não vão, eles têm medo, eles não sabem. Criar mais centros de convivência, né? Espaço onde as pessoas podem passar o dia, tomar um banho, lavar sua roupa, ter acesso a serviços. Política de redução de danos para quem enfrenta dependência química, sem exigir abstinência imediata. Isso é um fato. Quem que toma remédio controlado aqui, todo dia para dormir, fala, hoje eu não vou tomar e eu vou dormir. Quem? Quem consegue? Estou falando de substância lícita. Quem consegue? Facilitar acesso à documentação, fazer mutirões, isenção de taxas, desburocratizar para que eles possam ter acesso ao documento, à existência. Quem não tem um documento, quem não tem um CPF, não existe, não nasceu ainda para a sociedade.
programas de qualificação profissional adaptados à realidade deles, e renda básica, garantir o mínimo de dignidade econômica, que eu sei que muitos pessoas, eu não vou dizer políticos, são contra. Muitas pessoas acham que isso é um absurdo, garantir um mínimo de renda para essas pessoas. E aí a situação fica como está. Nunca se resolve. Porque também existe um grupo que quer que essas pessoas permaneçam como estão. A gente sabe disso. Quer que elas saiam dessa condição. Existe. Bom, no âmbito social, campanhas de sensibilização para combater o preconceito e o estigma. Nossa, isso é para ontem. Mais estigmatizadas e pessoas que sofrem preconceito como eles, eu desconheço. E ainda se for preto ou preta, mais ainda. Se for mulher, mais ainda. Educação para os direitos humanos nas escolas, nas universidades, nos espaços públicos. Precisamos discutir essa situação, gente. Aqui nesse espaço, precisamos esmiuçar esse debate. Precisamos fortalecer redes de solidariedade, se conectar com quem quer ajudar e com quem precisa ser ajudado. A gente precisa sair do nosso conforto, né, da nossa zona de conforto e partir para se solidarizar, para o confronto mesmo, para ajudar as pessoas. Precisamos valorizar as iniciativas comunitárias, apoiar quem já está fazendo a diferença, quem já está na luta, e não criticar, e não apontar o dedo, não dizer, nossa, é isso que faz? Nossa, só isso? Caramba, vai lá, ajuda, dá ideia. O que mais podemos fazer? Porque crítica e jogar para baixo, mais do que essas pessoas estão para baixo, não precisa. A gente precisa de pessoas que somem a causa. Criar espaços de escuta onde a população em situação de rua possa falar sobre as suas necessidades. Eu não sei se tem alguém aqui que às vezes tem alguma denominação religiosa, né, evangélica ou católica, que participa de grupos de, que atuam junto à população mais vulnerável. Isso está valendo, sabe? Aumentar esse caldo, né, engrossar esse caldo desses espaços, dessas iniciativas, né, de solidariedade, né, e de sensibilização a essa população. No âmbito jurídico, deve ter gente aqui, né, do curso de Direito, eu acredito, e aí quando vocês chegarem lá, né, quem sabe a gente vai ter aqui futuros defensores públicos, futuros juízes, né, magistrados, tenham esse olhar mais humano, mais focado em quem realmente precisa de juízes que ganham aí os seus 100, 200, 300 mil e que se julgam ainda pouco, a gente já por aqui, já estamos fartos. A gente quer magistrados, a gente quer advogados, a gente quer órgãos, pessoas que trabalham na defensoria, no Ministério Público, que sejam humanos, que compreendam para que e por que estão lá. Não é simplesmente para garantir um salário exorbitante, um carro à sua disposição, segurança,
Não. Eles estão lá para atender o público, defender o público, quando a gente fala de defensoria pública. Então, que a partir desse momento que a gente está discutindo aqui, vocês possam já pensar no futuro de vocês. Ah, eu quero fazer concurso para juiz. Mas que tipo de juiz eu quero ser? Às vezes a gente reclama muito que o mundo está muito violento, muito. Muita guerra, muita fome, muita miséria. Mas o que que eu estou fazendo? Que tipo de pessoa humana eu sou? O que que eu irradio? Eu irradio esperança? Eu falo de coisas boas? Eu falo de humanidade? Eu falo de esperança? Eu falo de paz? Ou eu sou aquela pessoa que só pensa em mim, que eu quero tudo para mim, que eu quero que o outro se ferre? E aí, a forma como eu ajo, às vezes dentro da minha micro-realidade, é a forma que o mundo age. Então, se a gente trabalha para as coisas caminharem para um lado não bom, a resposta vai ser uma coisa ruim. Isso vai voltar de alguma forma. Vocês acham que, vamos falar aqui um pouquinho da guerra, vocês acham que a partir do momento que os Estados Unidos, por algum motivo que ainda estamos tentando descobrir, resolveu atacar o Irã, que não é um país que tem as suas mazelas, né, que precisa realmente, não é um país democrata, é um país teocrático, enfim. Mas a partir do momento que você entra num país e mata o seu líder por achar que é para o bem, para ajudar aquela população a se livrar daquele líder, ele vai ter uma resposta, não é? Se ele usou de violência, aquilo vai voltar para ele. E aí eu trago isso para a nossa realidade familiar. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente. Você conhece um vizinho que bate na mulher e você ouve. E você ouve os gritos dela, e ele bate nos filhos, mas ele é o provedor da casa, só ele trabalha. Aquelas crianças comem, aquela mulher come, porque aquele homem leva a comida para casa. Não estou justificando ele bater, estou só trazendo um raciocínio. E aí você resolve fazer justiça. E entra naquela casa e mata aquele homem, e você luta com aquele homem, mata aquele homem, e destrói aquela casa toda, porque né, tem uma briga, você destrói tudo e vai embora. E aí você julga que fez justiça, porque você acabou com o problema, né? Você eliminou o causador do problema. E aquela mulher agora? E aquelas crianças? Aquela casa devastada? Aquelas crianças sem o provedor? Por que que você não dialogou com os setores competentes e fez uma denúncia para que o setor, né, as pessoas que trabalham com isso pudessem dialogar e criar um ambiente para aquelas vítimas, né, um ambiente de proteção? Estou falando isso porque é mais ou menos isso que o presidente dos Estados Unidos fez com o Irã. Ele invadiu o país, matou
representante legal daquele país, que não era persona grata, mas agora ele fez isso com o Iraque. Destruiu aquele país, matou Saddam Hussein, e o Iraque está hoje em ruínas, até hoje. Porque eles disseram, não Trump, né, mas o presidente à época, que existiam armas nucleares, né, em massa, e nunca se achou essas armas. Então, assim, quando a gente se coloca, né, e leva para os que estão ao nosso redor coisas ruins, isso vai voltar para a gente. É a lei do retorno, não sei, mas a gente precisa irradiar esperança, a gente precisa irradiar amor, paz, para que a gente possa receber isso de volta. Então, quando a gente fala aqui em relação ao nosso tema, vamos voltar aqui, né? As pessoas em situação de rua, não tem como a gente rude, mais rude do que ser ruim, mais do que eles recebem essa maldade. A gente precisa ser melhor. Então, punir quando a gente vê arquitetura hostil, tentar trabalhar no campo jurídico, a proibição dessas práticas, ter leis que proíbem essas práticas, implementar a legislação que já existe e que muita coisa está só no papel, precisa trazer à tona essas leis, criar protocolos de atendimento para a polícia, para a saúde, para a assistência. Então, a gente precisa trabalhar a favor dessas pessoas e mudar o nosso olhar, né? Escolher ver quando a sociedade prefere não ver, é acolher quando a sociedade prefere afastar, e é escolher defender quando a sociedade prefere criminalizar. Então, a gente precisa escolher o lado bom, a gente precisa escolher o melhor. Isso como é que a gente faz essa mudança, né? Como é que a gente passa por uma pessoa em situação de rua? O que a gente vê? A gente vê um problema? A gente vê um incômodo? A gente vê uma ameaça? Ou a gente vê um ser humano? E eu espero que depois dessa palestra, dessa fala, vocês possam conseguir ver um ser humano com dignidade, com história, com sonhos, com direitos. E aí, que a gente possa cada vez mais tratar uma pessoa em situação de rua com respeito, que a gente possa defender os direitos humanos e chamar essas pessoas pelo nome e reconhecer a dignidade neles. E aí eu queria trazer para vocês um chamado, né? Individualmente, que vocês mudem o olhar, que não vejam apenas o estereótipo, que vocês chamam a pessoa pelo nome, né? Pergunte como a pessoa se chama, você escute, às vezes ser ouvido é o que mais a pessoa precisa, que não reproduza discursos que não sejam discursos bons, discursos do bem, discurso de amor. Que vocês questionem quando for ouvir frases preconceituosas, que vocês tratem com dignidade, que vocês sorriem, cumprimentem, né? Que vocês façam um gesto de respeito, porque isso faz a diferença. Que vocês apoiem as organizações, né, como voluntários, como doadores ou como divulgadores de trabalho, e que vocês denunciem as violações quando vocês presenciarem violência ou violação, e não façam a justiça que vocês acham que deve ser feita, a justiça por vocês. Existem caminhos, e esses caminhos precisam ser respeitados. As leis precisam ser respeitadas. Então, e coletivamente, o que vocês podem fazer?
pressionar por políticas públicas, cobrar dos nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente, participar de conselhos e de audiências, né? É importante a participação de vocês, de todos nós, organizarmos, juntarmos aos movimentos coletivos, nos educar, levar esse tema para as suas discussões aqui na universidade, no trabalho de vocês, na comunidade, na família, com os amigos, e se mobilizar, convencer outras pessoas a se engajarem nessa causa. E aí, para fechar, a gente vive num país onde a Constituição garante os direitos fundamentais de todos os cidadãos, todos, sem exceção. Então, mas entre o que está escrito na lei e o que acontece nas ruas, existe um abismo enorme. E aí, a população em situação de rua, ela nos mostra todos os dias as contradições da nossa sociedade. Mostra que ainda temos muito a avançar, mostra que direitos no papel não bastam, eles precisam virar realidade. E aí, uma sociedade que coloca pedras embaixo dos viadutos, ou uma sociedade que constrói pontes, qual é a sociedade que você escolhe viver? Uma sociedade que vira o rosto, ou uma sociedade que estende a mão? E essa escolha é nossa, todos os dias. E aí eu queria deixar aqui um último pensamento, que é quando a gente defende os direitos da população em situação de rua, não estamos fazendo um favor a eles. Nós estamos construindo uma sociedade melhor para todos nós. Porque uma sociedade que garante dignidade aos mais vulneráveis é uma sociedade mais justa, mais humana, mais digna para todo mundo. E aí a gente precisa trabalhar no compromisso de ver, de acolher, de defender e de lutar por uma sociedade onde ninguém precisa viver nas ruas. É isso. Aí são as referências. E aí eu termino a minha fala. E aí a gente não ficou livre desse. Deixa eu ver se eu consigo digitar alguma coisa aqui. Consigo. Menina, infelizmente, esse negócio hoje aí tirou nossa paz, né? Aliás, não tirou Aí, nossa paz, não, porque não para tirar nossa paz não é tão fácil assim, não. não é não, Mas né? não é tão fácil assim, não. Mas isso aí me intrigou muito, porque a gente nunca viu isso já em um ano praticamente Verdade. de toda sexta-feira. Então, isso Deixa aí eu abrir o hoje. chat lá para ver se isso vai sumir. Vamos abrir o Eu abri o chat. chat, Já agora. abriu? Abri Ah, agora. tá. É. Eu não sei se o link da palestra está aí junto, gente, com a minha mensagem. Eu queria que vocês tentassem abrir para ver se vai funcionar. Deixa eu também colocar aqui. Bom, vamos concentrar no chat agora. É, Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem. é, Vamos ver o que a Paula falou aqui. Boa tarde, professora. Como já dizia Karl Marx. Ah, meu Deus, cadê? Quero ler aqui. Espera aí. Quando o sistema não consegue garantir o básico para todo mundo, a desigualdade acaba virando algo normal dentro da sociedade. Parabéns, Paula. É isso aí. E a gente precisa lutar para que essa desigualdade. A gente sabe que acabar com a desigualdade é uma luta diária, né? E é meio utópica, mas a gente precisa acreditar que ela vai acabar um dia. Não sabemos quando, né? Deixa eu só colocar aqui o link não está abrindo.
Fala, Evandro, algumas questões importantes que você quer pontuar. Pode pontuar. Ó, o Cláudio está falando aqui, só completando que existe na Central do Brasil um acolhimento de pessoas em situação de rua, onde pode tirar toda a documentação. Ó, bacana, fica a dica aí. Ai, Flávia, sou maravilhosa, não, vocês que são. Espera aí, que nós vamos colocar o link. O link não abre, o link não abre. É o que eu acho que foi tudo junto. Espera aí, que eu vou colocar um link aqui mais fácil para vocês. Espera aí, espera aí. Deus me livre se esse link não abrir. Nós estamos no sal. Esse agora abre, esse aí. Abriu aí. O pessoal está falando que não abriu. Não, não é esse do Esperançar, não. Esse daí é da outra palestra. Abre esse aí que eu coloquei agora. Vou colocar de novo. Foi? O Evandro, cerca de 90% da chamada população. Cadê? Ai, Evandro, Minha amiga, tá me ouvindo? estou ouvindo. Eu estava falando que eu acho que eu estava com o microfone fechado. Ah, é? É, eu acho, falei a beça aqui e estava Oh, com o meu microfone Deus. fechado. É, só para parabenizar você pela sua fala e tudo que você trouxe, né, de uma forma tão didática, tão tranquila, simples, um tema tão pesado, né? Porque na realidade não é um tema leve, não, é um tema muito pesado, né? Para nós que somos assistentes sociais, a gente até acaba tratando essas situações ainda de forma mais, né, evidente, mais de forma até mais radical, porque faz parte do nosso projeto político, né, lutar contra essas desigualdades, a degradação da pessoa humana, do humano, né? E então foi maravilhoso. E quando você falava, eu me lembrei de um trecho que tem no livro do Friedrich Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Inclusive, eu até estou com ele aqui aberto, eu posso até. é, Depois eu posso até disponibilizar, mas enfim, é um livro que fala justamente sobre o empobrecimento, né, e o pauperismo a partir das relações do capitalismo. E aí, num momento do livro, uma senhora, né, que faz parte da classe da burguesia, uma classe mais abastada, ela escreve para um jornal falando que se ela paga os impostos, por que é que ela é obrigada a ver, né, aquele só falta colocar assim, aquele lixo humano na frente dela, né? Por que que se ela paga os impostos, a polícia não retira aquelas pessoas dali para que ela possa andar livremente? E veja que isso aí é século XIX, né? Início do século XIX. E nós estamos no século XXI, infelizmente, ainda tendo que tratar da mesma problemática, não só dos reflexos de uma sociedade tão excludente e tão desigual, mas também, né, percebendo a necessidade de chamar a atenção para que a gente não perca a nossa humanidade enquanto aqueles que não estão naquela situação, né? Então, muitas das vezes a gente nós permitimos que a invisibilidade comece pelo nosso próprio olhar, né? Então, quando você traz esse chamamento, né, que você coloca
diversas formas de atuar nesse enfrentamento também. É maravilhoso, parabéns de verdade. Como sempre, arrasando, minha amiga, minha camarada. Ah, obrigada. Vindo de você, eu sei que é uma análise de responsa. Não é qualquer fala, não. Adriana não está conseguindo acessar o link. Peraí, não vamos colocar de novo. Júlia, eu não entendi. Você perguntou qual a referência para esse dado? Qual dado? Eu não entendi. A Karen, o que se faz quando o morador de rua quer voltar para a rua? Muitos não querem sair das ruas, não importa o que se faça. E é verdade. Tem a questão de que a rua é liberdade, né? Ali eles são livres, né? E tem também a questão da droga. Alguém falou aqui, eu acho que foi o Evandro, que existem pesquisa que 90% da chamada população em situação de rua possui uma casa e um lar. Não sei se chega nesse índice aí de 90%, mas que existe muito, né, de que eles saem de casa por conta das drogas. Isso é verdade. E aí já é uma outra política. É a política que precisa trabalhar e acolher essa questão da droga. E aí é uma discussão que eu agora não tenho condição de discutir isso com vocês, mas o acesso à droga ele está cada vez mais facilitado. Essa é a verdade. E a gente precisa combater, ou melhor, a gente precisa tratar quem tem essa dependência, mas precisa ter políticas de combate ao tráfico de drogas, à venda de drogas. Porque existe a pessoa dependente, porque existe aquele que vende. E aí, como fazer isso? Aí a gente vai mexer com gente muito alta, muito grande. E se vocês estão acompanhando as últimas notícias desse nosso Brasil, né? E que o Brasil a gente não fica sem pauta, né? E as pautas mudam todos os dias. Essas pessoas são os que mandam no país. Muitas delas são grandes. E aí como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu dou uma dica aqui a vocês, é não eleger essas pessoas. É votar em quem luta contra essas questões que nós estamos falando aqui. Caso, droga. Então, a gente precisa saber quem está do lado da população, que luta com a população, estou falando nível político, os nossos representantes. Quem está do nosso lado? Quem defende os direitos trabalhistas? Quem defende o acesso ao SUS, né, como direito universal? Quem é contra que se venda as nossas riquezas, que privatize as nossas instituições? Então, a gente precisa analisar muito bem quem vai nos representar, porque quem nos representa defende aquilo que nós queremos. Quem de nós aqui, né, e aqui eu estou falando para os pretos, vota em quem é preto, sabe na pele o que é ser preto? A gente precisa, assim, começar a pensar mesmo de verdade quem nos representa. Porque eu votar um grande empresário, um grande banqueiro, um grande proprietário de terra, sendo que eu nem sei o que é isso, você acha que ele vai defender o que eu preciso? A gente precisa começar a
pensar melhor, né? E escolher quem nos representa de verdade. Bom, acho que eu falei demais. Vamos lá. Ah, agora eu entendi o que a Júlia quis dizer, da onde que tirou. Tá, eu achei que era alguma coisa que eu tinha falado. Tá, tô lendo aqui, tá? Decisão pessoal de cada um, cabe ao psicólogo acolher e entender, não se pode obrigar, mas sim orientar. Às vezes a pessoa prefere viver na rua, isso é fato, isso não é fora de contexto, não, tá? Mas ela também precisa ter uma opção, igual ela falou aqui, às vezes ela em casa ela é abusada, né, com um exemplo, né? E aí ela prefere não voltar para casa, mas ela tem que dar uma outra opção para ela, né? Uma outra possibilidade. Ah lá, a Júlia falando que ela teve uma amiga de escola que virou pessoa em situação de rua porque apanhava muito do namorado. E ela não queria voltar para casa dele. E ela precisava ser acolhida em algum lugar. Tá, eu vou colocar o formulário de novo para vocês, tá? Às vezes é uma situação extremamente difícil, ainda mais quando se vivem durante muitos anos. Tá, vou ver aqui. Jack, é Jack? Jack Bispo? Agradecer a professora pelas palavras e pela palestra, foi extremamente impactante. É uma realidade que o mundo vive, mas que muitos não trazem à tona e acaba passando despercebida. Parabéns por abordar esse tema tão importante e necessário. Obrigada. E isso, o professor Douglas, eu tenho que agradecer ao professor Douglas, porque ele me trouxe esse desafio. E ele falou isso, ele falou, Sherlia, é tema que não aborda, ninguém quer abordar esse tipo de tema, porque é espinhoso, é difícil, é duro de falar. E aí ele me deu esse presente, ele pediu que eu falasse a respeito, então agradeço ele aqui. Nair, infelizmente acho que a retórica do ódio é uma ferramenta de isenção de responsabilidade, é como se fosse, se a culpa, é como se a culpa fosse sua. Não tem nada a ver com isso. Mas deixa eu saber que muitos nem sequer pensam dessa forma e devem estar aqui apenas. É, sobre as construções que repelem a população de rua, são executadas porque, na maioria das vezes, principalmente embaixo dos viadutos, viram ponto de drogas e grandes cracolândias, tal. Longe de poder cuidar disso, mas a população civil também. Olha, a questão da droga, ela está muito próxima da população em situação de rua, muito próxima. Eles são muito vulneráveis. E às vezes, eu não estou justificando não, tá, gente? E às vezes, por conta assim do frio que sentem, eles se drogam, da fome que sentem, eles se drogam para não perceber a realidade que eles estão vivendo, né? Para ficar em um outro lugar. Não estou justificando, mas assim, essa questão da droga e da população em situação de rua, eles caminham muito juntos. Acho que merecia uma outra palestra a respeito. Entendi, Júlia, agora eu entendi. Eu entendi que você estava se falando em relação a um comentário de um outro colega, né? Tá. Não, é para responder pelo link que a gente colocou aqui, tá? Disponibilizou aqui. Eu vou disponibilizar de novo. Espera aí. É porque eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Tá, deixa eu colocar o link aqui de novo. Colocar ele várias vezes para que vocês não percam ele de vista mais.
Ó, coloquei eles 3 vezes seguidas, praticamente. Eu também já coloquei umas 5. Júlia falou uma coisa muito certeira aqui, né? Existem dados que comprovam que a classe que mais usa drogas é a classe A, ou seja, os ricos. Eu não sei se é a que mais usa, mas eu tenho certeza que é a que mais é, financia a, a venda, né? A comercialização da droga. Pode ter certeza disso. E aí a gente questiona, né? Aí quem é visto de forma marginalizada, preconceituosa, é a população em situação de rua. E aquele lá da Zona Sul, Rio, né, lá dos Jardins lá, né, pessoal que mora de frente para a praia, faz festinha, regada a droga, esse povo não é incomodado. Por que não incomoda, né? Então, a gente precisa desmistificar muita coisa, gente. Compreender, assim, a sutileza, né, das mensagens, das abordagens, né, daquilo que é importante, a gente precisa compreender. Então, não é ir caindo na primeira história, no primeiro, na primeira fake news que a gente ouve, não. A gente precisa ver o que está por trás, né, de certas manifestações, de certas argumentações, mensagens que a gente recebe. E de certos registros mesmo de discursos, né? Então a gente precisa estar sempre com o olhar atento, tá? E buscando a verdade, antes de mais nada. Não ir reproduzindo qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de mensagem, de vídeo que vocês recebem. Busquem a origem, busca saber de onde veio, porque tem muita coisa que é colocada, que é posta, que a gente reproduz e a gente está reforçando uma, uma sociedade mais injusta, mais violenta, quando a gente reposta, publiciza algumas situações, né? Algumas mensagens. Então, vamos ficar atentos a isso, tá? E a gente está num ano muito difícil, um ano que vai ter muita. Essa questão da inteligência artificial, que você pode colocar qualquer rosto em qualquer pessoa, em qualquer lugar, e qualquer discurso na boca de qualquer pessoa, isso é muito sério. Então, assim, busquem a verdade, busquem compreender o que está por trás daquilo, tá? Não vão pagando de, de que não estão compreendendo e divulgando coisas que vocês sequer sabem de onde surgiu, tá bom? Isso, aí boa ideia que o Evandro deu. Copie e coloca no bloco de notas, né? Quem tiver no computador, copia e coloca no Word, tá? Ah, Claudete, não foi certeiro? Ele foi certeiro. Ai, Boni, o que você falou aqui? Palestra de peso, realmente não é para qualquer pessoa conseguir falar. Ai, olha, parabéns por aceitar e por cada palavra dita com tanta empatia e cuidado. Obrigada pelas palavras, Boni. Falar esse tipo de tema, você precisa ter muito cuidado, conforme o Boni disse, e com muita sensibilidade, porque às vezes a gente quer falar até com uma certa, até com mais veemência, mas não dá. É um termo que a gente precisa, é um tema que a gente precisa abordar com muita cautela,
Eu tento às vezes eu não consigo. Já passei aqui por uns bons bocados aqui, uns perrengues. A minha camarada Pauline sabe o que nós passamos aqui uma vez, fomos falar sobre diversidade. É a Alexia, falou tudo aí. É, bom, queria o certificado dessa palestra, gente. Bom, peraí, deixa eu ver o que a Paula perguntou aqui. Você acha. Ai, meu Deus, perdi de novo. É muita coisa, gente, eu não estou conseguindo acompanhar. Peraí. Depois eu vou ler lá no, quando aparecer gravado, eu vou ler os comentários de vocês. Cadê o que a Paula escreveu aqui? Vamos ver aqui. Você acredita mesmo que os Estados Unidos não podem invadir aqui se realmente quiserem? Olha, Alex, eu acredito que o presidente dos Estados Unidos hoje, ele se julga poder qualquer coisa, fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, eu não desacredito, não, sabe? Porque nós somos um país, sempre fomos um país pacífico, né? O povo pacífico, o povo, não somos a favor da guerra, mas eles são. Para ter o que eles querem com esse presidente lá, eles são capazes de qualquer coisa. E precisamos nos preparar, sabe? Eu acho que estamos um pouco na mira dos Estados Unidos, pelas nossas riquezas. Não sei se vocês souberam que o governador de Goiás recebeu um representante dos Estados Unidos essa semana, abrindo. Goiás é um estado de subsolo muito rico e abrindo uma possibilidade de negociação direta com o governo dos Estados Unidos para que eles se apropriem, para que eles não se apropriem, mas para que eles pesquisem o que temos no subsolo e a partir do momento que eles descobrirem, que eles possam ser os únicos compradores dessas riquezas aí. E aí, o governador, primeiro, ele não pode fazer isso, porque isso são terras do país, nacionais. Ele não pode abrir uma frente de comércio, um estado com um país. Isso tem que passar pelo governo federal. Então, assim, eles estão tentando, de todas as formas, invadir o nosso território para buscar as nossas riquezas. Eu não sei se seria até por conta de apenas guerra, apenas modo de dizer, né? Apenas entre aspas, né? Não é só guerra, guerra de ataque, mas se apoderar mesmo das nossas riquezas. E, claro, deixando ou fazendo com que o Brasil não tenha outros países para negociar e tirando principalmente a China do negócio, porque o grande foco, né, a grande preocupação hoje dos Estados Unidos é que a China hoje é o país que mais negocia com o mundo e eles querem tirar a China de tudo e, e para isso vale tudo. Então eu tenho muito medo, sabe? Do receio do que podemos viver. Obrigada, Claudete. Eu queria ver o que
Eu acho que foi Paula que perguntou. Paula, se você puder colocar de novo a pergunta, se até me marcou em vermelho. É, na minha opinião, pessoal, esses temas drogas, pessoas em situação de rua, não deveriam ser um debate político. Deveríamos deixar pessoas capacitadas apresentar os projetos para os parlamentares. Esse seria o melhor dos mundos, Evandro. Mas tudo é política, tudo passa pela questão política. As leis são criadas pelo nosso Congresso. E aí, alguns parlamentares, né, senadores e deputados, eles, antes de proporem uma lei, eles fazem pesquisa de opinião, eles buscam essas pessoas capacitadas para ouvir, né, o que eles têm de pesquisa. Tem muitos parlamentares que fazem isso. Agora, a maioria não. Infelizmente, a maioria ela cria uma lei para agradar os seus. E aí, infelizmente, tudo é política. Não tem como fugir. A gente não tem como fugir disso. A gente precisa colocar políticos que tenham essa visão que você falou aí. Busquem ouvir a população, porque quando fizeram a reforma trabalhista lá no governo Temer e que o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro endossou e que tiraram direitos trabalhistas, eles perguntaram à população se isso era bom, perguntaram aos trabalhadores. Não, eles queriam cortar gastos do governo. Tinham maioria, o governo tinha maioria, e cortaram os gastos. Diminuiu o rombo que eles dizem do INSS. Olha lá o rombo que eles diminuíram. Olha lá o escândalo que surgiu lá em 2019. Esses desvios, esses descontos dos aposentados. E aí? Perguntaram se os aposentados queriam que tirasse o dinheiro do salário deles para colocar lá no Banco Master? Perguntaram? Não. Mas eles resolveram fazer assim. Então, quem é que fala por nós? A gente precisa colocar pessoas que falem por nós lá e que não tire de nós direitos. Falando demais, então vamos lá. É... Gente, eu vou ficar aqui até amanhã respondendo vocês, hein? A Paula. Achei a Paula de novo. Serviço social e políticas públicas são coisas que pessoas que acreditam em socialismo defendem. Esse pessoal só vem aqui para pegar. Ah, tá. A gente tem que respeitar as diversidades, Paula. Entendo o que você está falando. Ah, achei você de novo aqui. Você acha que pessoas que alimentam o discurso que nunca ajudam, nunca ajudar quem precisa, por não saber por que está nessa situação? Olha, eu vou falar algo aqui que pode criar um certo mal-estar ou trazer uma certa esperança. Eu vou falar como líder, vou falar nem como filho de Deus. Jesus, né? Foi um grande homem. Eu acredito que ele é homem e Deus, filho de Deus. E ele passou por aqui e ele disse para a gente que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, para a gente acolher aqueles que mais precisam.
para a gente é, amar os nossos inimigos, ajudar aqueles que precisam de nós. Então, quando você fala aí, né, o que falar para essas pessoas que alimentam esse discurso para nunca ajudar, né, aquele que está naquela situação, não vou usar o mesmo repertório que você usou, porque a gente não sabe por que que ele chegou naquela situação, é você não olhar o outro como um igual a você, como disse e disse Jesus, como um irmão, como aquele que você precisa acolher. Então, se uma pessoa dessa diz para a gente nunca ajudar aquele que está naquela situação porque ele não merece ser ajudado, eu só lamento, ele é um infeliz, né? É alguém que vai passar nesse mundo e não vai compreender o que é importante, é verdade, o que é amor, o que é amar o próximo, como a nós mesmos. Isso também disse Jesus. Então, não queria fugir muito do que nós falamos, mas assim, é tudo muito, é tudo muito junto, sabe? A gente precisa compreender que a gente precisa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, né? É uma linha, é uma via de duas mãos, né? Se a gente pensar dessa forma, tudo concorre para o bem, tudo vai funcionar da melhor maneira. Se a gente deseja para o outro o pior, a gente também tem que perceber que a gente também pode receber o pior. Aí ficamos à mercê, né? Gente, vamos parando por aqui, porque eu acho. A gente pode marcar uma aula para a gente discutir o que vocês acharem interessante. Obrigada, Charles. Então vamos parar de falar de religião, de política, e vamos terminar aqui nossa fala de hoje, que foi muito boa. Agradeço muito a interação de vocês. Eu não consegui ler nem 10% do que vocês colocaram aqui. Algumas questões muito interessantes. Eu acho que eu criei uma certa possibilidade de discussão aqui. Espero que tenha sido uma discussão respeitosa, né? Cada um respeitando o seu ponto de vista, a sua argumentação. A gente não está aqui para dizer que A ou B estão certos, né? Todos nós merecemos ser ouvidos e merecemos falar, desde que com respeito, tá? Então, falta de respeito é o que a gente não aceita aqui no grupo. Eu vou colocar o link de novo e vou encerrar, tá, gente? Eu tenho compromisso agora às 6. Aí tá o link. O link de novo. Ah, pode ser preenchido até antes da meia-noite, 23h59, tá? Vocês sabem o nome da palestrante, o nome da palestra? Não é possível que vocês não sabem meu nome. Obrigada, Evandro. Equilíbrio é algo que é necessário aqui com vocês, hein? Porque às vezes vocês pegam pesado. Que bom que vocês gostaram. Então, Fabiana, a gente vai disponibilizar, eu acho que vai pelo canal do YouTube,
no final do módulo 1, tá? Então, deve ser aí, finalzinho de abril, vai para o canal do YouTube da faculdade. Aí vão todas as palestras. Tô até com medo dessa palestra aí pro canal do YouTube, com esse monte de... Eles devem editar, né? Porque a gente bate papo mesmo. Beijo, meus queridos, minhas queridas. Isso, olha lá. Colocaram lá o nome da palestra, da palestrante. Temos palestras atrasadas, algumas sugestões? Todas, Evandro. Assista todas. A da professora Pauline sobre esperançar, maravilhosa. Ah, não sei, eu sou suspeita, né? Eu sou da equipe, então eu acho que todas são importantes, tá? Cheguei no final, mas se os mais vulneráveis foram tratados como gente, coisa que... Uhum. Isso, a verdade sempre prevalece. Precisamos respeitar as opiniões e ter empatia. Isso mesmo, Máximo. Tá, eu não, eu vou pedir para o professor Douglas conversar com o pessoal da TI, e o professor Douglas ele tem mais propriedade para explicar para vocês como que funciona, assim, a maneira de como a gente pode publicizar essas palestras para vocês, tá? Disponibilizar também. Então vamos lá, gente? Podemos ir? Ó, um beijo para vocês. Obrigada pela presença, obrigada pela participação, pelos diálogos, né? Importantes a gente ouvir todo mundo, respeitar a opinião de todos. Reflitam sobre o que a gente falou, né? Sejam menos arrogantes, preconceituosos, menos detentores da verdade. Sejamos mais dóceis, sejamos mais compreensivos, mais amorosos, mais esperançosos, tá? É isso que a gente precisa nesse mundo, né? Nesse mundo cheio de barbárie, cheio de guerra, cheio de fome, né? De miséria, né? A gente precisa diminuir essas diferenças, essas desigualdades. E aí, e para isso a gente precisa se fazer uma reflexão mesmo, né? Até que ponto eu ajudo para que essas desigualdades aumentem? Ajudo para que esse desamor aumente, esse ódio aumente. Então a gente precisa fazer uma reflexão, né? De que lugar eu ocupo no mundo? Então eu peço que vocês façam essa reflexão, tá? E que essa palestra traga à luz da população em situação de rua, que vocês sejam mais abertos ao diferente, abertos àqueles que mais precisam de nós, né? Do nosso apoio e do nosso olhar de amor, menos ódio, mais amor. É isso que eu queria que vocês compreendessem com essa fala, tá bom? Então, eu vou lá, tá? Quem que falou que é a primeira que assiste? É a primeira sua que eu assisto. Eu não vou mandar o certificado de presença da palestra, eu falei, o próprio link que vocês vão preencher, que eu vou colocar aqui de novo, já é a presença de vocês, tá bom? Vocês não precisam colocar nenhuma presença, não escrever nada como presença, tá? O link para as horas PAC já é a presença, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana. Sejam imensamente felizes, façam o que vocês gostam da melhor maneira, tá? Fiquem junto daqueles que vocês amam. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, beijo.